No decorrer do ano passado, em 2024, a Copasa foi uma das empresas grande pagadora de dividendos. Muita gente gostou, muita gente fez aportes, muita gente recebeu muitos dividendos. Ela, inclusive, foi meio contracíclica. Num mercado fim de ano onde as ações estavam praticamente caindo, ela estava corrigindo algumas cotações, deixando a carteira de muita gente no positivo. Hoje a gente vai entender se esses dividendos vão se permanecer, por quê? Vai entrar um ciclo forte de investimentos na Copasa nos próximos anos, até 2030. Nós vamos ver as projeções desse número conforme a Genial Analisa fez para nós. Mas, dando uma olhada aqui nas suas cotações, a gente percebe que nos últimos 12 meses, mesmo depois de uma alta forte, ela chegou a se corrigir, tá? Conforme os movimentos esperados do mercado, performando em menos 1,66, posso dizer que andou de lado, apesar de uma forte subida e descida 2 vezes dentro de um intervalo curto de tempo. Mas no longo prazo, as ações se valorizaram 163%, custando hoje R$ 21,92. Para quem segurou essa ação por muitos anos, teve até uma rentabilidade um pouco positiva. A gente pode perceber isso, que ela veio brigando com os indexadores de renda fixa, o CDI e o IPCA+, classificado pelo IMAB. A gente percebe aqui que nos últimos 5 anos, numa janela de curto prazo, a Copasa até que venceu, né, com 56%, contra 51% do CDI, contra 27,5% do IMAB, o famoso IPCA+, e o Ibovespa ali com 2,33% de rentabilidade nesses 5 anos, mostrando essa maior força da Copasa em outubro de 2023 até a presente data. A gente pode olhar números projetivos conforme receitas e lucros, ou seja, uma empresa que entra ano e sai ano, ela vai aumentando a sua capacidade de aumentar as suas receitas tarifárias, e com isso o que nós temos? Um lucro que também vem seguindo uma linha de um certo aumento, a gente pode perceber pelo gráfico. Outro ponto que deixou muitos analistas e muitos investidores satisfeitos, que é a cotação acompanhando ali o seu lucro de 2021 até 2023, teve um momento onde ela ficou um pouquinho mais cara em 2024, onde a cotação sobressaiu aos seus preços, e isso motivou muita gente a investir em outras empresas de saneamento, como muita gente disse sobre a Sabesp, pós-privatização, todas essas coisas e tal, né? Hoje, nos últimos 12 meses, a gente olha, o lucro está maior do que a cotação, indicando uma certa atratividade de investimentos da compra das ações. Lembrando que não é sugestão de investimentos, estamos fazendo a análise aqui dos seus números. Falando em números, quando a gente olha de forma trimestral, no curtíssimo prazo, a gente percebe que ela vem aumentando as suas receitas ano a ano, né? No último ano aqui, 2024, que é do último resultado, terceiro trimestre de 2024, nós temos 1,7 bilhão em receitas, tá? A gente tem também um aumento do seu EBITDA, capacidade de geração de caixa, capacidade de rentabilidade dessa empresa também aumentando, com 726 milhões, contra 639 do ano anterior, 2023, e contra 515 em 2022. Temos também o que? Um aumento expressivo do seu lucro. Então, veja, nós temos uma empresa que ela está conseguindo ganhar mais dinheiro, ela está conseguindo aumentar a sua lucratividade, com isso ela consegue distribuir mais dividendos, chama a atenção dos acionistas. Quando a gente olha também um ponto importante, as suas dívidas, as dívidas estão controladas. Apesar da gente olhar que um aumento expressivo dos 9 meses de 2023 para os 9 meses de 2024, ou seja, analisando os 12 meses, a gente sai de uma dívida bruta de 4,69 para 6,24 bi, sendo que um ponto importante a analisar é a sua dívida com a capacidade de geração de caixa, dívida líquida pelo EBITDA, que está 1,8, menor do que foi em 2022, só que um pouquinho maior do que foi em 2023, mas de qualquer forma é bastante controlada, porque ela aumentou um pouco essa dívida bruta, porém, o que segurou essa dívida pelo EBITDA mais branda é o seu aumento do EBITDA também. Então, ela aumentou as dívidas, mas aumentou a capacidade de geração de caixa e a capacidade de aumentar suas receitas e lucros. Então, mesmo assim, ficou mais equilibrado nesse processo. A gente fala na questão dos dividendos, nós temos que o princípio base da Copasa seria de 25% a 50% do lucro líquido do período distribuído em forma de proventos.
seja em JCPs, né, juros sobre capital próprio, ou seja em próprios dividendos em si. Aqui a gente percebe que no ano de 2024 ela distribuiu 50% dos seus lucros em forma desses proventos, totalizando os obrigatórios 452 milhões de reais e os dividendos extraordinários aqui fechando em 300 milhões. Então, baita dividendo aí que você recebeu no ano de 2024, 2023 também vocês receberam muitos dividendos que eu sei, tá? Poderá sim continuar havendo a distribuição de proventos extraordinários, mas depende de uma série de fatores hoje. Nós vamos ver mais à frente a empresa entrando numa fase de investimento e você vai entender o porquê, afinal de contas, ela está aumentando seus investimentos e essas projeções são positivas para quem é investidor, tá? Olha só, vamos falar dos dividendos aqui em forma de distribuição anual. Se a gente pega aqui a cotação de 21,84, a gente tem hoje ela entregando 12,7% em dividend yield, pelo menos foi o que foi entregue nos últimos 12 meses, né? Finalizando 2024 com R$ 2,77 por ação. 2023 foi um pouquinho melhor para a Copasa, com 2,89, e os anos anteriores foram mais ondulatórios. Se eu pego um preço base pelo 6% de Décio Bazin, não é a melhor referência para cálculo de preço, tá? Mas para quem é previdenciário, para quem quer ações mais perenes e usa esse cálculo, muita gente gosta de usar os 6% de Décio Bazin sobre a média de dividendos dos últimos 5 anos, eu tenho que um preço máximo seria R$ 32,50. Então, hoje, oferecendo R$ 21,84 na cotação, você estaria comprando ela com uma margem bem interessante para garantir os seus 6%, o que faz sentido, porque hoje está pagando 12%, então a cotação está ali um pouquinho mais descontado do que teoricamente seria o cálculo desses 6%. Mais ou menos é pago ali em maio, junho, agosto e novembro, tá? Depende muito da Assembleia, depende das datas. E o fato que veio acontecer é este fato relevante da Copasa, com a sua aprovação do programa de investimentos, dia 12 de dezembro de 2024, da controladora para um período de 2025 até 2029, adicionando, né, as capitalizações de 16,95 bilhões de reais distribuído nesses próximos 5 anos, né, 25, 26, 27, 28 e 2029. Nós vamos fazer uma análise agora, na verdade, nós vamos nos referenciar aqui sobre uma matéria que a Genial Analisa fez, tá? Pelo próprio site da Genial, tem um analista especialista lá, então ele conseguiu fazer um resumo dessa matéria de investimentos que a Copasa vem fazendo para clarear os nossos pensamentos, para nos tornarmos investidores cada vez maiores. Então, créditos para ele aqui nessa parte do vídeo, tá? Então, olha só, mais investimentos, mais desembolsos. Então, esse programa que visa distribuir ali 16,9 bilhões em investimentos, né? Eles acreditam que é uma tratativa positiva, tá? Porque ela vem um histórico de investimento muito baixo nos últimos anos. E quando a Copasa tem um investimento mais baixo, ela não consegue crescer muito as suas receitas e lucros de forma exponencial. E eu já vou explicar o porquê que isso acontece, tá? Então, esses baixos investimentos visam uma estabilidade financeira para a empresa. Copasa quer crescer cada vez mais e tem planos, talvez, de privatizações, então ela precisa gerar um caixa muito saudável, investimentos para abranger uma maior região de investimentos aqui em Minas Gerais. A gente pode perceber que antes, no relatório deles, de forma trimestral, saía o que está escrito aqui em azul escuro, né? 1,96, 1,97, na média 2 bilhões por ano em investimentos de 2025 a 2028. Agora, com essas atualizações, ele passa para 2025 com 2,5 bi, depois 3,4, depois 3,7, 3,8, então aumentando expressivamente os seus investimentos. Isso se dá, pessoal, devido a alguns fatores muito importantes que nós temos que analisar quando vamos nos tratar de Copasa. Olha só, os efeitos disso no curto prazo talvez não sejam assim tão interessantes para o investidor previdenciário. Por quê? A Copasa deve operar com uma estrutura financeira um pouquinho mais alavancada. Então, aqui ela sai numa dívida líquida pelo seu EBITDA de 1,6 e pode ir até 3,4, né? Aumentando gradativamente com o passar dos anos, conforme você vai vendo aqui nesse gráfico abaixo, tá? E isso já considerando a manutenção dos dividendos em 50% do lucro líquido. Que no longo prazo, isso tende a beneficiar a empresa, por quê? Porque ela vai sair no futuro
desse processo de investimento mais pesado e vai garantir uma receita maior com lucro maior. Se eu tenho uma empresa que me fornece uma receita maior e um lucro maior e ela visa uma distribuição entre 25% e 50% de payout, eu tenho que, no futuro, um aumento de dividendos. Então, o que nós devemos observar de agora em diante é talvez uma manutenção na distribuição dos seus dividendos ali, porque ela ainda tenta, talvez, trazer ali esse de 25% a 50% do seu lucro nesse meio tempo onde ela faz os seus próprios investimentos. E veja, é um ponto muito importante ela garantir esses investimentos, que é o objetivo do vídeo, a gente entendeu por que ela está fazendo esses investimentos, porque, olha só, hoje a Copasa ela atua no monopólio natural. Então, as suas tarifas, elas precisam ser determinadas por um órgão regulador, tá? Essa tarifa, ela é determinada pela quantidade de investimentos feito pela empresa com foco na prestação do serviço, que é comumente chamada aí de base de remuneração regulatória, a famosa BRR, tá? Hoje, as receitas são 66% em tratamento de água, 34% tratamento de esgoto e manutenção e manejo dos resíduos, 0,10%, tá? E a ideia é o seguinte, pessoal, a ideia é trazer esses novos investimentos para que seja feita uma nova base de cálculo pelo órgão regulador e com essa nova base de cálculo ela consiga receber mais. Como não há concorrência para a Copasa, alguém precisa regular o valor com que ela vai cobrar de nós aqui. Então, se eu tenho uma empresa que vai fazer mais investimentos, vai crescer a sua tecnologia, vai crescer os seus braços ali para tratamento de água e esgoto, eu tenho uma correção além da inflação, além das correções anuais dessa nova empresa, dessa nova projeção. Então, com isso, com o intuito de injetar esses 16 bilhões de reais em investimentos, é receber isso no futuro com um valor mais atrativo em forma de lucros depois que esses investimentos se finalizarem, tá? Com isso aqui, o site tem uma previsão, né? O analista fez uma previsão para 2025 até 2029 de aumento da sua receita líquida, continuar aumentando a sua receita líquida por conta dessas revisões tarifárias anuais, além do retorno sobre a inflação, né? E a gente percebe aqui o seu LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, né? Que é o famoso EBITDA. A gente tem aqui meio que uma estagnação nos seus lucros. Então, por isso que talvez me refiro a um dividendo um pouco mais estável nesses próximos 4 ou 5 anos, apesar de a gente ver um aumento de receita, por conta de pegar a parte dessas receitas, fazer o pagamento dessas dívidas, tá? Depois fica mais livre para a empresa crescer os seus lucros. E quando a gente fala de atratividade de investimentos, nós temos que olhar alguns indicadores fundamentalistas. E esses indicadores, com as projeções da Genial Analisa, visam que para 2025 até 2029 ainda preços mais atrativos, porque um preço-lucro abaixo de 10 já é interessante. Para esse ano de 2025, estima-se 6 vezes lucro, né? Para uma empresa boa, pagadora de dividendos, pagando quase 12% de yield, né? Com uma margem interessante que nós vamos olhar mais para frente, é uma empresa que está bastante atrativa para o mercado financeiro. Lembrando que não é sugestão de investimentos. A gente pode olhar um EV/EBITDA também mais baixo, né? Capacidade ali de gerar caixa e comprar esse próprio valor de firma da empresa e também interessante, né? Um yield esperado agora entre 8 e 6, 8,5 ainda no segmento previdenciário, segundo as projeções, né? Entregando um bom ROI também acima da nossa taxa básica de juros, tá? Então, uma empresa que ainda vai ser negociada com valores interessantes. Tanto é que, apesar deles gerirem a manutenção do ativo, muitos outros analistas informam comprar, né? Então, a análise feita pelo mercado é de compra para as ações da Copasa, e a maioria dos analistas estão incorrendo nessas questões, com um preço-alvo ali de R$ 24,55. Um ponto interessante que a gente precisa olhar também, o que me faz ver com bons olhos a Copasa, a sua margem líquida maior hoje do que a sua média, 17,8%. Então, a cada R$ 100, R$ 17,80 fica para a Copasa, entre 25% e 50% disso fica para os acionistas. É bastante interessante, também com um ROI muito agressivo, 17,8% hoje, tá? Então maior do que a sua média histórica. O que é a ideia? Vai diminuir o dividendo? Então, provavelmente, diminuir não deva diminuir. Claro que, a partir de agora para frente do vídeo, eu estou dando uma especulada aqui, minha análise pessoal.
e talvez haja manutenção do dividendo. Talvez você olhe na cotação e veja um yield um pouco menor, tá? Porque esse dividend yield um pouco menor, a empresa auferindo mais receitas e auferindo mais lucros, talvez ela estabilize o valor real do dividendo, 2,50, por exemplo, para o ano de 2025, com isso o yield fique menorzinho, porque a cotação pode ser que sofra uma correção para cima com essa projeção mais positiva do mercado, tá? Mas isso não é tão importante assim nos investimentos. O importante é você analisar essa empresa no longuíssimo prazo. E o que a gente viu aqui hoje? A gente viu que para os próximos anos, ela ainda talvez seja perene, talvez seja uma pagadora de dividendos bem interessante, né, pela sua recorrência e pelo seu yield mais atrativo dentro de uma base previdenciária que é de 6 a 10% em dividend yield anual fornecido pela empresa, né? E no futuro, uma empresa que vai ser muito mais rentável. Então, cabe ao acionista o quê? A investir por longuíssimo prazo. Tá? Investir em ações é sempre assim, pessoal. Vai chegar momentos que a empresa vai ficar numa base de investimentos constante na própria empresa, 5, 6 anos depois, ela vai retornar isso para o acionista. Depois volta para um novo modelo de investimentos, depois retorna isso para o acionista novamente. Então, investir é um processo que leva mais paciência do que essa ansiedade que nós estamos vendo no mercado acionário. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tá? Tem vídeo todo dia, cada dia tem um tema diferente para você se tornar um investidor cada vez melhor. Agora, deixa para mim nos comentários qual empresa de saneamento tem na sua carteira de investimento, porque aí eu faço vídeos específicos, dando aquela atualizada para você aí não ter problemas, não ter que ficar ali olhando um montão de sites para fazer. Deixa que eu faça esse trabalho por nós, tá, pessoal? Porque aqui a gente faz os vídeos diários e hoje você conseguiu mais um dia assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.